Sejam todas e todos muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias de resolução de provas, atendendo alguns pedidos, e eu vou tratar especificamente neste vídeo sobre como eu realizava o primeiro dia de provas, tá certo? A primeira coisa é que é fundamental que você desenvolva uma estratégia. Repito e repito, Enem é conhecimento, é domínio de conteúdo, mas é também estratégia. E é estratégia treinada. Então, é fundamental que durante a resolução dos seus simulados, você pode até testar, aliás, você deve testar formas que mais se adequam à sua característica ou à sua maneira de enfrentar as questões. Mas depois que você encontrar a estratégia ótima, digamos assim, siga com ela até o final. Você pode aprimorar, mas não invente de, às vésperas das provas, tentar mudar porque viu um vídeo de uma pessoa ou de outra. Isso é muito arriscado. Uma outra coisa, quando a gente fala em tática, jeito, estratégia de resolução de provas, existe uma parte que é, um aspecto, digamos assim, que é pessoal, que tem a ver com a singularidade de quem está fazendo, mas existe também um aspecto, eu diria, talvez mais objetivo, mais racional, que de certa forma até independe dessa singularidade, que é o fato de, se você for fazer uma prova que tenha pesos, você tem que considerar, dar maior densidade em termos de importância àquelas áreas em que os pesos são maiores. Se você vai fazer a prova ou se você pleiteia uma vaga que não há pesos, a gente sabe que matemática, redação, ciência da natureza tende a lhe conferir maiores pontuações. Então a estratégia de prova tem que estar em linha com essas características, com essas condições, tá certo? Então hoje eu vou falar como eu realizava as provas do primeiro dia e conseguia gerir bem o tempo e acertar um número alto de questões, eu diria, mas que isso não se torne necessariamente um modelo para você. Claro, se alguma prática você observar que pode melhorar, otimizar a sua estratégia, tudo bem, você fique à vontade para usar, mas, repito, não é um vídeo prescritivo, é apenas informativo de como eu me comportava durante as provas. Então, no primeiro dia de provas, a minha primeira preocupação era com a redação. Isso foi exaustivamente treinado nos simulados e eu consegui reproduzir no dia da prova em si. Então, procurava logo o tema da redação, dava uma lida nos textos motivadores. Como eu já havia memorizado o meu modelo de redação, passava a fazer o rascunho. Eu me demorava talvez no máximo 10 minutos fazendo a tempestade de ideias, lembrando de alguns aspectos que poderiam se ajustar ao tema da redação. Começava a fazer o rascunho com o modelo pronto, isso facilita absurdamente o trabalho. Terminava talvez com uns 35 minutos, eu conseguia fechar o rascunho. Depois de concluído esse rascunho, eu partia para a prova de humanas. E aí, geralmente, na minha cabeça, eu dividia a prova em 3 terços. Então, eu ia fazendo na sequência, dentro de cada terço desse, digamos assim. Fazia as 15 primeiras. Se eu tivesse, claro, uma dificuldade maior, eu pulava para conseguir fazer toda a prova. Depois fazia a do segundo terço, do terceiro terço. E aí, ao final, geralmente ficava com as 4, 5 questões ali em dúvida. Eu atacava essas questões. Matei a prova de humanas, ou de repente ficava uma questão lá e tal. Aí o que eu fazia? Partia para passar a limpo a minha redação. Como o modelo é robusto, eu precisava adotar uma letra muito pequenininha, e isso foi também muito treinado. Eu gastava, às vezes, quase 1 hora para passar limpo. Antes dava, claro, uma lida geral no rascunho e depois passava limpo. Então eu gastava aproximadamente o dobro de tempo para passar limpo, se comparado
a elaboração do rascunho. Passei a limpo, já tinha feito a prova de humanas, ia para a prova de linguagens. Na prova de linguagens, eu ia tentar garimpar aquelas questões com figuras, questões com textos menores, isso mesmo de forma não sequencial. Nessa primeira passada, eu já conseguia resolver às vezes 7, 8, 10 questões. Passava então para a prova de língua estrangeira e fazia toda na sequência. Depois, quando eu conseguisse fazer algo em torno de 20, 25 questões de linguagens, eu já tinha passado a redação a limpo. Eu fazia o seguinte, passava o gabarito da prova de humanas. Isso ainda restava geralmente 1h30 para terminar a prova. Depois eu voltava para a prova de linguagens. Geralmente os textos maiores ficavam por último. Essa era a minha estratégia treinada. E conseguia fazer também em torno de 38, 39 questões. Depois me restavam aquelas 6, 7 questões de linguagens mais dificultosas que eu havia pulado, enfim, tinha encontrado dificuldade. Mas como me restavam 40, 30, geralmente 35, 40 minutos para fazer isso, dava para fazer com certa tranquilidade. Eu chegava a uma resposta que não necessariamente era correta, mas eu acertava, acho que a maioria dessas questões mais difíceis, né, que ficaram para o final. Concluí, cheguei à minha resposta, passava para a folha do gabarito, né, a prova de linguagens, e aí fazia, por fim, uma última operação pente fino na redação, né, para escurecer a letra em algum momento, ou um acento que porventura eu esquecesse, colocaria lá, enfim, para tentar reduzir ao máximo a chance de ser despontuado na prova. Quando eu entregava a prova, no dia do Enem, me restava 10, 15 minutos. E nos simulados, no meu cotidiano de simulados, eu conseguia fazer isso com até menos tempo. Então, a estratégia de resolução de prova é fundamental, mas ela tem que ser treinada, tem que se alinhar à sua característica, à sua velocidade, às suas necessidades, tá certo? Bem, espero que tenham gostado. Como eu disse, eu fiz o vídeo porque algumas pessoas me solicitaram, né, ficaram curiosas, né, por saber como eu me portava durante a resolução da prova, qual a sequência, né, que eu seguia, que eu adotava. No próximo vídeo eu vou falar especificamente da minha estratégia para a resolução do segundo dia de prova, tudo bem? Este vai ficando por aqui, eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.